eu quero falar sobre pecado. Pecado. Não sei se vocês conhecem essa palavra, pecado. Se você conhece, você vai entender o que eu vou falar. Se você não conhece, você vai passar a entender também. Porque, diga para a pessoa que está ao seu lado, se você não conhece, vamos lá, fala mais alto. Se você não conhece, eu vou te apresentar o seu inimigo. Ele se chama pecado. Ué, pastor, eu achei que meu inimigo era o diabo. Pois é, o diabo também é inimigo, mas ele usa essa arma poderosa chamada pecado para nos destruir. É muito importante falarmos sobre esse assunto. As igrejas não podem ignorar isto. As igrejas não podem, de forma alguma, deixar de falar dessa realidade. Esse dia eu estava pensando, aí a gente fala assim quando está conversando com as pessoas, sabe o que eu estava pensando? Lógico que vocês não vão saber, né? Não são adivinhos, vocês não têm bola de cristal para adivinhar. Mas esses dias eu estava pensando, imagine comigo, pense comigo, 1 minuto, eu falei com uma pessoa essa semana ou semana passada, eu não lembro. Eu falei com o pastor João, lá em Sorriso. Eu falei assim, imagine só uma pessoa, 1 minuto no inferno. Pensou? Agora pensa eterno. Eternidade não passa. Eternidade não tem fim. Aí você diz assim, mas Deus é tão ruim, tão mau, tão punitivo, que Ele vai mandar as pessoas para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas decidem ir para lá. É diferente. As pessoas decidem ir para lá. Então, queridos, as pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, elas estão em risco. A vida delas está em perigo. A vida delas está em perigo. E outra coisa, outra verdade bíblica, é que as pessoas que ainda não entregaram as vidas a Jesus, elas não serão condenadas. Isso é uma verdade bíblica. Elas não serão condenadas. Mas pastor, então se as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador não serão condenadas, então qual é o propósito de aceitá-lo como Senhor e Salvador? Mas deixa eu concluir a frase. A Bíblia diz que aqueles que não creem em Jesus não serão condenados, mas já estão condenados. O verbo está no presente, não está no futuro. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, está lá em João capítulo 3, versículos 16, 17, 18. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o homem amou mais as trevas do que a luz. Vocês sabiam que o homem não será condenado pelo pecado? Ai, pastor, então hoje você está muito bom, né? Você está facilitando muitas coisas hoje. Você não será condenado pelo pecado. Pastor, que heresia é essa? Eu sempre ouvi que o pecado nos condena ao inferno. Pois é, eu acabei de falar aqui agora, né? Que o pecado condena, e ele condena mesmo. Mas não seremos condenados pelo pecado na questão de que o pecado não vai nos levar para o inferno, porque quem nos leva para o inferno é a nossa rejeição a Cristo. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, essa questão do pecado é anulada. Está entendendo? A questão do pecado é resolvida. Então a rejeição, a mensagem da cruz, a rejeição que Jesus fez na cruz do Calvário, é a pior coisa. Por isso que a palavra diz, aqueles que viram a luz, contemplaram a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. Então aí está o problema.
Aí está o problema, que a pessoa ama mais as trevas, então ela fica mais do pecado, e ela não sai desse pecado. Por isso que a condenação é esta, diz a palavra de Deus. Mas eu quero falar aqui num texto que está em Romanos capítulo 6, versículo 23, um texto muito conhecido, um versículo conhecidíssimo de vocês. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? O pecado tem um salário, ele tem um resultado. O que ele produz? Qual é o resultado do pecado? Ele produz morte. Quando a Bíblia diz sobre morte, não está referindo em morte física, a palavra está referindo em morte espiritual. Vamos voltar lá em Gênesis, no início da criação, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou capítulo 2, não me lembro agora, acho que é o capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem em imagem e semelhança dele, e Deus o colocou no Éden, para cuidar daquele jardim, e Deus deu ao homem uma companheira, para ajudá-lo, e ali naquele jardim Deus deu permissão ao homem de comer dos frutos de todas as árvores, mas havia uma árvore ali no jardim, que ao homem era proibido comer do seu fruto, e Deus disse: não coma do fruto dessa árvore, porque o dia que vocês comerem certamente morrerão. Nós já sabemos da história, o homem infelizmente comeu do fruto, o homem desobedeceu a ordem de Deus, e aí entra o pecado da desobediência. Um dos pecados que Deus mais abomina é este, a desobediência. O homem desobedeceu uma ordem direta de Deus, o homem não se preocupou com a ordem que Deus havia lhe dado, de não comer do fruto. Muitos dizem que o fruto é a maçã, isso não tem na Bíblia, a maçã, não é maçã, é um fruto, aí não sabe, na Bíblia não revela que tipo que era esse fruto, pelo menos a Bíblia não fala que tipo que é o fruto, né? Se era maçã, se era pera, se era melancia, não importa, era uma fruta que Deus havia proibido, que eles não deveriam comer, e a partir do momento que comeram, abriram porta para a entrada do pecado, porque o homem antes do pecado, ele estava na inocência, o homem era inocente, não sabia de nada, de mal e de bem, de pecado, de coisas erradas. O homem estava muito bem no jardim do Éden, muito bem no jardim do Éden, mas quando ele cai neste pecado, desobedece a Deus, os seus olhos são abertos, ele passa a ser conhecedor do bem e do mal, mas o homem ficou numa situação muito difícil. Por quê? Porque ele passou a ser conhecedor do bem e do mal, passou a ser conhecedor do bem, e ele não conseguia praticar esse bem, mesmo sendo conhecedor do bem, ele não conseguia praticá-lo. O homem também, como conhecedor do mal, não tinha como evitar este mal, então o homem ficou numa situação muito difícil, e o pecado entrou na vida do homem para distanciá-lo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, nesse texto que eu acabei de ler, nesse versículo, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado de Adão trouxe a morte espiritual a toda a raça humana. A partir de Adão, todos que nasceram de Adão, nasceram na semente, ou nasceram com a semente do pecado. Então o pecado, ele foi impregnado no DNA do ser humano. Todos que nascem com a semente do pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para este homem desorientado, este homem que não tinha direção, este homem que estava completamente perdido, completamente morto espiritual, sem nenhuma chance de voltar, sem nenhuma chance
de buscar novamente a presença de Deus, porque o pecado o distanciou completamente. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que as nossas transgressões faz separação, faz divisão entre nós e o nosso Deus. Deus colocou um muro entre o homem e Ele. O homem estava agora sem condição nenhuma de voltar a Deus. Mesmo que o homem tentou voltar ao jardim, porque depois que ele pecou, Deus o expulsou do jardim, e depois Deus fazia o acerto de conta com o homem, porque o pecado trouxe consequências terríveis para a raça humana. Quando Deus chegou no jardim e chamou pelo homem: Adão, Adão, onde estás? Ele estava escondido. E Deus diz: por que você está escondido, Adão? Parece que é uma coisa peculiar do pecado. A pessoa que erra e que peca sempre quer estar escondido. Quando Deus chamou por Adão, ele diz: eu estou escondido. E Deus diz: mas por quê? Qual o motivo, qual a razão disto? Ele diz: eu estou nu. O homem, quando peca, ele se torna desprotegido, ele perde a cobertura. E Adão disse isso: eu estou nu. E Deus disse: quem te mostrou, ou quem te disse que você está nu? Aí Deus faz a segunda pergunta: por acaso comeste do fruto que eu te proibi? Aí Adão responde, não assumiu culpa, né? Esse negócio de pessoa jogar a culpa no outro vem lá de Adão, viu? Lá do começo. Aí Adão disse: a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e fez a minha cabecinha tola para comer também. Aí Deus disse à mulher: mulher, por que fizeste isso? A mulher disse: eu não tenho culpa, isso é problema da serpente, ela me enganou. Aí quando chegou na serpente, a serpente não tinha de jogar a culpa, ficou com ela mesmo, a culpa. Porque sempre vai ter um bode expiatório, vai chegar um momento que o bode expiatório vai chegar e ele vai ficar com toda a culpa. Mas aí Deus faz um acerto de conta com esse casal. Deus diz para o homem: até aqui você estava sendo sustentado, você tinha o seu pão cotidiano, seu pão de cada dia, você não precisava trabalhar, você não precisa se esforçar, não precisava fazer nada. Mas a partir de agora, você vai ter que trabalhar, meu amigo. Você vai ter que arar essa terra, você vai ter que plantar, e você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto. E outra coisa, a terra não vai ser boa como aqui no Éden não, viu? A terra vai ter uns probleminhas para você resolver. Vai nascer espinhos, abrolhos, ervas daninhas. Aí já começar um probleminha para você fazer a sua semeadura e fazer as suas colheitas. E a outra palavra que Deus deu para o homem foi terrível. E Deus diz: por causa de você, a terra será amaldiçoada. A sentença para o homem. Aí Deus diz para a mulher: mulher, porque você ouviu a serpente e comeu do fruto e deu ao seu marido, você agora passará a ter filhos com dores. E os seus desejos serão para o seu marido, e ele, essa foi a pior palavra que Deus disse para a mulher, e ele te dominará. E ele te dominará. E para a serpente Deus diz, que eu acredito nisso, viu gente? Você pode dizer: ah, pastor, está falando heresia aí. Pode até que seja uma heresia, mas é um pensamento meu. Eu acredito que as cobras tinham pernas, como outros animais. A serpente tinha pernas. Deus disse para ela: a partir de hoje, você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó da terra.
Quem já viu uma serpente comer pó de terra? Quem já viu? Levante a mão. Ou então, Deus enganou no falar que a serpente ia comer o pó da terra? Que pó de terra é esse que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está referindo? Deus está referindo aos povos, às nações, aos homens, que a serpente ia se alimentar das pessoas. Terrível nessa revelação. E Deus disse para a serpente: eu vou colocar inimizade entre você e não a mulher. O texto diz muito claro: vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher. Qual é essa semente que Deus estava dizendo? Deus estava referindo a Jesus, a semente da mulher. Eu vou colocar inimizade entre você. Ele está falando com a serpente, que era o diabo, representando ali o diabo, Satanás. Ele disse: eu vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar desse descendente, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. Acho que se fosse você, dava um aplauso. Ele vai esmagar a cabeça, ou já esmagou a cabeça da serpente. Então, queridos, olha que o pecado trouxe, e o homem ficou longe de Deus, distanciado de Deus, até o descendente da mulher chegar. E o homem ficou à mercê da sorte. O homem ficou distanciado de Deus, sem condição de se salvar. Por mais que o homem tentasse, por mais que ele buscasse na sua religião, nos seus ídolos, ele não conseguia aproximar de Deus. Por isso que os homens criaram tantos deuses, tantos ídolos, tanta coisa para tentar pegar, apalpar e dizer que é Deus, porque na sua alma ele tinha ansiedade de Deus, ele tinha saudade de Deus, ele queria estar próximo de Deus, mas não conseguia, por causa que o pecado barrava, o pecado impedia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus começou a trabalhar para que este homem pudesse ter a chance, a oportunidade de voltar à presença de Deus. No projeto original, qual é o projeto original de Deus para o homem? Deus criou o homem para que vivesse eternamente aqui na terra. O coração do homem foi desenhado para bater eternamente. O propósito de Deus é que o homem vivesse aqui na terra eternamente, naquele lugar, naquele clima, naquele momento que Deus havia colocado no jardim. Porque a ordem de Deus para o homem multiplicar e encher a terra foi antes do pecado. Não foi depois do pecado que Deus deu esse comando para o homem, não. Quando Ele uniu o homem e a mulher, Ele deu o comando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, produzi, fazei filhos. Vamos. Essa ordem foi dada antes do pecado. Então nós poderíamos ter uma geração ou um povo totalmente diferente do que temos hoje. Um povo sem pecado, um povo sem doença, um povo sem problemas, um povo sem nada que pudesse afligi-lo. Por quê? Mas hoje não temos. Porque o projeto principal, ele não foi abortado, mas ele teve um espaço, foi dado uma pausa nele.
Foi dada uma pausa. Deus não desistiu. Diga comigo: Deus não desistiu do projeto original. O sonho original de Deus ainda está de pé. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Aleluias! Diga bem forte para você mesmo: Deus não desistiu de mim. Aleluias! O projeto original ainda está de pé. O sonho original ainda está de pé. Foi dada uma pausa, mas lá em Jerusalém nasce o descendente da mulher, e Deus aperta o play para que o sonho e o projeto continue funcionando. Houve uma pausa, mas mesmo nessa pausa, Deus não ficou calado, Deus não ficou longe. Deus enviou profetas, Deus enviou reis, Deus enviou homens, Deus enviou mulheres que falavam em seu nome, que proclamavam o seu nome, que diziam as palavras proféticas, que viria um descendente, que viria um que seria maravilhoso, o seu nome seria maravilhoso, o seu nome seria príncipe da paz. Este é o profeta Isaías, que profetizou o nascimento de Jesus, 700 anos dele acontecer. Deus usando os profetas, Deus usando os profetas. E tu, Belém, não será menor entre a cidade de Israel, porque em ti nascerá o pastor, nascerá o guia do meu povo, nascerá o Salvador. Oh, alabaxara, candalabaxérias. O plano continua. O play foi acessado. Quando Jesus nasceu, o play foi acessado novamente. Os pastores estavam no campo cuidando das suas ovelhas. De repente há um esplendor no céu, uma luz, e anjos aparecem nos céus e diz para os pastores: paz, paz a vocês aqui na terra, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, vos nasceu o descendente, vos nasceu aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluias! Então o play foi acessado, e o projeto original, o sonho original de Deus continua. E esse descendente, ele pregou, ele curou, ele fez milagres, ele encantou o mundo da época com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Ele conseguiu confundir os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei. E esse descendente, dando continuidade ao projeto original, ele foi à cruz, ele foi condenado à morte, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Ele nunca havia cometido nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nada digno de morrer, mas ele foi condenado à morte, porque o projeto precisava continuar, o sonho precisava continuar. A pastora Hilda pregou, foi lá em Sorriso, ela pregou sobre subindo o monte. E lá no monte da transfiguração, Jesus estava no monte da transfiguração, estava com ele Pedro, Tiago e João. E de repente aparecem dois personagens, aparece Moisés e Elias, e eles começam a conversar com Jesus, começam a falar com Jesus, e falando por Jesus:
olha, é mistério que você vai a Jerusalém, é mistério que o sonho continue, é mistério que o sonho de Deus não pare, é mistério que o projeto inicial continue. Você precisa ir à cruz, você precisa. Ora, macharacandalabachérias. E uma nuvem veio naquele lugar, e os apóstolos ficaram tão admirados. Pedro ficou tão entusiasmado, tão admirado com aquilo. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, é bom estarmos aqui, não vamos sair deste lugar, essa presença é gloriosa. Vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés, mas não vamos sair daqui. E quando ele falava, uma nuvem veio, os cobriu, e do meio daquela nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, este é o descendente que pisará a cabeça da serpente. Ouviu? Dê atenção a ele, preste atenção no que ele diz, preste atenção no que ele faz, porque a vida de vocês depende do que ele irá fazer. E Jesus foi para Jerusalém, e lá eles o acusaram, o condenaram com falsos testemunhos, e eles levaram Jesus à cruz, o crucificaram, porque era a penalidade maior daquela época, era a morte de cruz. E pela palavra de Deus, quem morria numa cruz era considerado maldito. O descendente se fez maldito por causa de mim, o descendente se fez maldito por causa de você. Mas ele não parou, ele não paralisou o plano, ele não paralisou o sonho. O play foi apertado, e agora ele não pode parar, porque tem muitas pessoas em jogo neste plano e neste sonho. Tem muitas almas incluídas neste sonho, neste projeto, e ele não pode paralisar. E Jesus na cruz, dois malfeitores ao seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda, e eles zombavam de Jesus, e disse: Tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti, salva a nós também. E de repente um daqueles ladrões, daqueles malfeitores, virou para Jesus, ou virou para o outro e diz: Vamos calar a boca, nós estamos falando asneiras aqui, nós com efeito merecemos o que nós estamos recebendo, porque nós fizemos coisa errada, mas este homem aí não fez nada. E ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão reconheceu, ele reconheceu o descendente, ele reconheceu aquele que pisaria a cabeça da serpente. E Jesus, olhando para ele, talvez com dificuldade, disse para ele: Hoje estarás comigo no paraíso. Esse foi salvo aos 48 minutos do segundo tempo. E quando foi às 3 horas da tarde, Jesus na cruz, ele começou a clamar por Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Eu tenho sede. E alguém pegou uma cana, uma esponja, um pau, uma vara, colocou em vinagre, levou na boca dele. Quando ele provou o vinagre, ele disse: Está consumado. Está consumado. O que eu vim fazer está pronto. O que eu tinha que fazer está pronto. O sonho continua, o projeto continua. Chegou a hora de pisar na cabeça da serpente. Chegou a hora, chegou o momento mais esperado da história, em que o descendente vai derrotar a serpente. E ele então, diz a Bíblia, que ele num brado, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu. E ele morreu. Mas a Bíblia diz que o véu do templo, lá no templo que Herodes havia construído, que ainda tem ruínas lá desse templo, do muro, lá no templo havia uma cortina, mais ou menos como este telão aqui, 3 metros de altura, não sei o comprimento, mas era bem alto, e ela tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. Para rasgar aquele véu com força de homem era difícil, era impossível rasgar. E mesmo se fosse rasgá-lo, eles iam usar
a estratégia de rasgá-lo de baixo para cima. Mas a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou sozinho, e o processo começou de cima para baixo. Isso quer dizer que a obra vem de cima, a obra vem de Deus, a obra não é de homem. Deus é que faz tudo. Aleluia! O véu foi rasgado de alto a baixo. O que quer dizer isso, queridos? A parede da separação, o muro que nos impedia de chegar ao Pai, de chegar ao Senhor, de chegar a Deus, ele caiu por terra. Agora qualquer um pode chegar na presença do Todo-Poderoso, porque o véu foi rasgado, a parede foi derrubada, o muro foi derrubado, nós temos livre acesso. Aleluias! Que maravilha! Mas ainda não aconteceu. A palavra profética que Deus diz do descendente, ele morreu, o véu foi rasgado. Mas é a concretização do sonho, e a concretização da profecia. E agora, Jesus morreu, tudo se acabou, tudo se findou, tudo que foi falado vai ficar no esquecimento, tudo que foi ensinado não vai valer de nada, porque ele morreu. Mas espera aí, está vindo uma notícia, está chegando uma notícia, uma nova notícia está correndo. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele pisa na cabeça da serpente, ele pisa na cabeça da serpente. O diabo perdeu. Sabe o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Durante esses dias que Jesus esteve morto, ele desceu ao inferno. Jesus desceu ao inferno. E sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi tirar da mão do diabo a chave do inferno e da morte, porque ele pisou na cabeça da serpente. Ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, não existe nenhum outro maior do que ele. Ele é maior. Ele tomou o poder da mão de Satanás, e ele ressuscita ao terceiro dia, e apresenta aos seus discípulos e diz assim: é-me dado, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo o poder está nas minhas mãos. Eu sou descendente, eu esmaguei a cabeça da serpente, e agora todos que vierem a mim terão livre acesso ao paraíso. Todos que vierem a mim terão acesso aos céus. Todos que vierem a mim serão salvos. Todos que vierem a mim, eu colocarei eles novamente no sonho, colocarei eles novamente no projeto original. Eles nunca morrerão, eles viverão eternamente. Eles nunca mais terão problemas na sua vida, porque eles morarão comigo por toda a eternidade. Essa é a palavra do descendente. Mas a palavra que nós lemos no início, que o salário do pecado é a morte. Mesmo o descendente ter esmagado a cabeça do serpente, aberto a porta de acesso, muitos não querem, muitos ignoram, muitos rejeitam. Mas a única maneira de entrar neste paraíso, de entrar nesse céu, é através do descendente, é através da minha fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
Ele diz lá em João capítulo 5, versículo 24: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só, o verbo está no presente, não está no futuro. Tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias! A verdadeira vida é com Jesus. Queridos, que nessa noite você possa ter entendido essa palavra. O projeto original continua funcionando. Quando é que Deus vai desligar o play? Tem uma data para desligamento do play? Do plano original? Sim. Sim. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Enquanto nós estivermos na dispensação da graça, o play está ligado. Hoje não tem mais, mas vamos falar para você entender, num palavreado bem simples, né? A fita continua tocando, a fita continua prosseguindo. Mas vai chegar um tempo que Deus vai desligar o play e vai acabar a dispensação da graça. A partir do momento que Deus desligar o play da graça, ninguém mais será salvo pela graça. Ninguém mais terá a oportunidade de entrar no céu pela graça. Acabou. Qual é o dia que vai acontecer esse desligamento do play, pastor? Não sei. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, a seguir diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Isso é algo que está reservado para Deus, só Ele que sabe o dia, mas tem um dia que esse play vai ser desligado. Então, enquanto nós estamos no dia chamado hoje, que nós temos a oportunidade de converter, de mudar de vida, de aceitar Jesus, de garantir nossa vaguinha no céu, é hora de nós despertarmos, levantarmos e realmente tomarmos um compromisso com Deus. Porque o play pode ser desligado para você também, né? Outra verdade também. Quantos em 2019, 2020, 2021 o play foi desligado para eles? Já pensou nisso? Talvez fique esperando que o play vai ser desligado lá na frente por Jesus, para todo mundo, para a igreja, e ele pode ser desligado para uma pessoa. Isso é uma verdade. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Então você já sabe a verdade. O plano original continua, o sonho original continua, o play está ligado. O que eu faço? Entre nesta onda, entre nesse sonho, entre nesse projeto. Salva-se, tenha misericórdia de você mesmo, garanta a sua vaga, garanta a sua vaga. Não fique como a maioria das pessoas que deixam para a última hora. A maioria das pessoas que deixam para a última hora sempre acaba perdendo a oportunidade. Então vamos aproveitar a oportunidade, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?